falando de outro Nordeste. É isso. Vamos falar um pouquinho sobre o Banco Master, meninos, porque a Polícia Federal abriu um inquérito hoje para investigar a contratação de influenciadores digitais e páginas nas redes sociais também para atacar o Banco Central em favor do Banco Master. A informação foi confirmada pelo ICL, pelo diretor-geral da PF, que é o Andrei Rodrigues. A PF traçou uma linha do tempo, em relação às publicações de influenciadores digitais contra o BC, entre 9 de dezembro do ano passado e 6 de janeiro deste ano. É tudo muito recente, gente. Foram identificadas pelo menos 40 perfis que podem ter sido contratados no chamado Projeto DV. DV em referência às iniciais de Daniel Vorcaro. Achei que era dever de casa. Dever de casa. Olha lá, o projeto DV. Estava rodando até ontem, né? Roberta, 6 de janeiro. Exatamente. Então vamos entrar aqui num assunto que eu adoro, como vocês sabem. Daí eu até soube por algumas pessoas aqui em Brasília que estão me chamando de Vorcaros hater, né? Se for isso, tudo bem. Mas só porque você deu antes a história toda, você e o Demore aqui no ICL, é só por isso. Está pagando esse preço. Não, pois é, né? Nós aqui no ICL, aliás, a cobertura do ICL sobre esse caso, ela é digna da gente depois fazer um consolidado, porque a gente está na frente com diversos trabalhos de muitos dos nossos jornalistas em diversos momentos, que é muito salutar. E aí, sobre esse inquérito, vamos então dar alguns nomes a alguns bois, né? Alguns bois de piranha que entraram nessa laguna, né? E estão sendo comidos agora vivos, né? Esse inquérito, ele está concentrado nos dias 28 e 29 de dezembro, onde houve a detonação dessa Operação DV. Né? Essa Operação DV, Roberta, Chico, Fábio, ela diz respeito à publicação de diversos posts que ficavam se revezando na timeline dos seguidores de perfis como... tá aqui... por perfis como @alfinetei, @tricotei, @garotos do blog, @babadeiros e os perfis de influenciadores como Luiz Bate e Léo Dias, que é central nessa investigação. Por quê? Porque para o pagamento desses posts, né, que tinham como objetivo disseminar a informação falsa de que o TCU poderia desliquidar o Banco Master e poderia interferir na auditoria do Banco Central e na liquidação do Banco Central, era uma informação falsa que tinha como meta, como objetivo central, desmarcar aquela cariação que estava marcada para o dia 30, né? Esses perfis foram pagos pelas agências MITI, Unlimited, Portal Grupo BR, Grupo Farol, Deu Buzz e Eleven, né? E por trás dessas agências, isso é tudo o que está sendo investigado pela Polícia Federal nesse inquérito. E por trás dessas agências tinham tinham várias bets, mas duas em específico. A Seven Games Bet, ligada ao senador Ciro Nogueira, né, de quem o Chico Sá saiu puxando o fio ontem aqui no N2. A Seven Games Bet, ligada ao Ciro Nogueira, e que tem à frente dela um personagem chamado @Fernandim. Esse @Fernandim é o Fernando Oliveira Lima, né? E também a agência, a Bet, Vai de Bet, que é ligada ao Gustavo Lima, né? Esse sertanejo do caos, né? Que mora aqui junto. Além disso, tem uma investigação sobre uma sociedade para fins específicos criada pelos empresários Flávio Carneiro,
né, e Antônio Carlos Freixo Júnior, chamada Mineiro. Essa sociedade tem o nome 4One, né, e essa 4One, ela juntava diversos veículos de mídia digital, como a operação digital da Isto É, que ainda existe, ainda está no ar aí para publicar coisas que eles querem. O Brasil Journal, né, é o diário oficial da Faria Lima, o Platô BR e outros perfis ligados à economia, e eles faziam, então, a publicação de informações que eram do ambiente deles. Eles estão sob investigação também agora, e eu acho, particularmente, que a Polícia Federal vai chegar a bom termo nessa investigação. Então, há um pânico nesse mercado. E eu fico refletindo aqui, né? Para perfis que divulgam Bet, Tigrinho, divulgar papéis de um banco podre parece fichinha, né? E eu acho que também fica um alerta para nós, usuários de redes sociais, que é perfis de entretenimento, de fofoca, de celebridades. Quando você vê esses perfis do mais absoluto nada, falando sobre Banco Central, atacando o Banco Central, defendendo um outro banco, o Banco Master, é de se desconfiar, né? Então eu acho que vale aí uma educação também do usuário, prestar atenção nesse tipo de coisa, de onde ele consome a informação dele nas redes sociais. Boa, você Fábio. Trazer os influenciadores. Agora, Chico, eu queria falar também sobre o papel da mídia aí, né? Sim. De também implantar essas informações, porque tudo indica que é uma grande estratégia falar mal do BC, seja por meio de pessoa física ou pessoa jurídica. Sim, não, nesse momento que chegam os influenciadores, pipocava também notinhas na dita imprensa convencional ou profissional, chame-se como for, nessa mesma linha. Agora, Fábio, esses perfis de fofoca, eles vêm namorando, eles vêm se juntando à política mais tradicional do Brasil, à política partidária, já há um bom tempo. Eles são flagrados, inclusive aqui em São Paulo, promovendo o Tarcísio de Freitas. De repente... Do nada. Do nada, Robes. O famoso do Neida. Do Neida, você vê, por exemplo, no noticiário, no meio da inauguração do Rodoanel, você vê uma coisa assim, babado forte, Tarcísio inaugura a obra mais importante do país. Gente, alguma coisa tem errado nisso, né? Quando você começa a ver esses perfis de fofoca com assunto totalmente... É um assunto, né, árido, Rodoanel na fofoca. E com uma proposta financeira para alguns desses na casa de milhões. Sim, sim. Bem interessante. Tem que interessar para topar também, né? Porque já sabe que está fazendo uma coisa que não é certa. Então esse alerta que você deu, Fábio, é muito importante. Olha, você está ali no sentimento do seu celular. Começa a pipocar isso, vindo de perfil de fofoca. Pode desconfiar. Que o mesmo perfil, falar de Virgínia e falar de Banco Central, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. O Tarcísio, porque... O Tarcísio pega uma obra que não é dele, é uma obra dos governos tucanos, ele só deu uma mão de tinta lá, e ele contrata, ou sei lá, não sei quem foi mais, se foi o Master, não sei. Não posso julgar, mas vem alguém e exalta o Tarcísio como grande dono do pai do Rodoanel, Lula. O pai da obra. Para eles, a gente tem que dizer o seguinte, que há esperança, né, nessa investigação, há esperança nossa, jornalistas, profissionais, né, nessa investigação, para que ela chegue ao fim, né, e chegue ao fim dando a devida incriminação de quem cometeu crimes e, como diria o Zósimo, para ficar nesse campo semântico, né, do jornalismo social, né, das colunas sociais, como dizia o Zósimo, enquanto há champanhe, há esperança, né, Chico? Totalmente. Muito bom. Ou então, deixa eu colocar aqui só um caco que o Chico vai entender, Roberta, né, que é do tempo de um criador, é um dos caras que reivindica a criação do mito da perna cabeluda. O nosso velho J. Ferreira, né, da reportagem policial lá de Pernambuco, e que encerrava os seus programas nos anos 70, né, dizendo o seguinte:
Se você agir com dignidade, pode até não consertar o mundo, mas com certeza será um canalha a menos, né? Então é isso que fica para esses influenciadores, né? Isso, Chico. Genial, o mantra do J. Ferreira, que é uma lenda da TV pernambucana. Olha, ainda sobre o Banco Master, gente, hoje o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, voltou a sugerir que o caso Master deixe a corte. Em entrevista ao blog da Ana Flor, do G1, o Fachin defendeu que a situação seja definida antes do período eleitoral e afirmou que a tendência é que o caso Master não seja julgado pelo STF. Vamos dar uma olhadinha no que ele disse, abre aspas. Há uma suscitação de que não há razão desse processo estar no STF. Eu creio que numa direção ou outra, isso ficará claro provavelmente quando o básico da instrução, os depoimentos tiverem sido tomados, as extrações de documentos tiverem sido feitas, se aquela questão justifica ou não. Há uma tendência, pelo que se verifica até agora, que não se justifique ficar aqui. Bom, já temos aqui pelo menos um direcionamento, né, meninos? Depois daquela nota acariciando a PF, um pouquinho o Toffoli, um pouquinho a corte, mas assim, não muito clara em relação à intenção do Fachin, aqui já tem... E sem querer se gabar pelo jornalismo do ICL, mais uma bola dentro, porque foi a linha do noticiário do ICL o tempo inteiro. Estava se construindo um acordo para que essa papelada desça para a justiça, na primeira instância, e seja tocada ali com a Polícia Federal. E esse caso Master, Chico, ele é o exemplo perfeito para as pessoas entenderem o que é o tal sistema, né? Sim. A gente viu muitas candidaturas antissistema no passado. O sistema é isso, é um bilionário que se alia ao sistema político inteiro, se alia ao judiciário inteiro, para que quando ele tiver algum tipo de problema, vamos ser nós, os contribuintes, que vão lá salvar ele. Quer entender o que é sistema? Quer lutar contra o sistema? O caso Master é um belo de um exemplo. Pedagógico. Vai lá, Lula. E aí o sistema já reagiu, tá? Agora, enquanto a gente estava aqui no ar, saiu o anúncio de que o Supremo, porque tem resistências internas ao ministro Luiz Edson Fachin, o Supremo marcou uma reunião administrativa para o dia 12, né, de fevereiro, aonde vai discutir essa questão do Código de Conduta que o Fachin está querendo e que é muito justo que ele queira que o Supremo tenha o seu Código de Conduta, né? É necessário isso, mas há resistências lá dentro. E então essa resistência ao ministro Fachin chamou uma reunião administrativa para discutir exclusivamente o Código de Conduta, que é uma espécie, pela maneira como isso foi vazado agora no fim de tarde, é uma espécie de cascudo do sistema, Fábio, né? Cascudo do sistema no presidente do Supremo Tribunal Federal. É isso. Total. Luiz Costa Pinto.